Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aula de número 7. A disciplina é Normas de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Segue dados aqui na tela, por favor, gente. Está aqui meu telefone, 9967-8961. Meu e-mail, Thiago, techseg97@gmail.com. Lembrando que é Thiago com TI. A gente está dando continuidade aqui, gente, no tema SESMIT, né? É a parte 3 do tema SESMIT, tá? O que é SESMIT? Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. No mínimo, gente, entender, decorar essa sigla aqui é importante. A gente sabe que estudar não é decorar, mas neste caso aqui é necessário. A letra E, ela repete duas vezes, tá? Especializado em engenharia. Se a gente contar o em aqui, né? Na verdade, repete 3 vezes. É a única dificuldade que a gente vai ter. Então, vou ler a redação, vou dar continuidade aqui. A aula 1, a gente aprendeu a dimensionar SESMIT, pegando lá, pesquisando o CNPJ, pegando o grau de risco, né? E cruzando com a quantidade de empregados. Na aula 2, a gente aprendeu a fazer dimensionamento quando a capacidade de empregados ultrapassa 5.000, né? E aqui eu vou finalizar o texto da norma. As empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco. Pessoal, esse quadro aqui é um recorte do quadro 1 da NR4. Lá na primeira aula eu expliquei isso. Eu pesquiso o CNPJ da empresa, pesquisando o CNPJ, eu vou ter esses dados aqui, exemplo aqui, a empresa MRV Engenharia, uma das maiores construtoras no Brasil, hoje no mundo, na verdade. Aqui a gente tem o KENAI, né, o código da atividade principal, e aqui nós temos o KENAI das atividades secundárias. Vamos imaginar que essa empresa aqui tenha 1.000 empregados. Se essa empresa tem, na realidade tem muito mais, né, gente? Mas vamos imaginar que é 1.000 empregados. Se 500, aí eu tenho 499 executando essa atividade principal, que é a incorporação de empreendimentos imobiliários. E aí, de repente, eu tenho 501 realizando atividade de construção de edifícios. Veja bem, a atividade secundária aqui, ela ultrapassa a atividade principal. Então, é isso que o texto aqui está querendo dizer. A empresa que possui mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor deve considerar o grau de risco maior. Então, às vezes, o grau de risco principal da empresa foi esse aqui, ó. Exemplo, condomínios prediais. Então, o grau de risco aqui foi 2, né? Tem 499 empregados aqui. Agora, tem 501 em um estabelecimento onde está realizando a limpeza de prédios e em domicílios. Então, o grau de risco é 3. Então, eu preciso dimensionar o meu SESMIT considerando o grau de risco 3. Então, isso aqui é uma exceção, né? Porque a gente aprendeu a pegar o quê? O KENAI da atividade principal. A empresa poderá constituir SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre cada um não ultrapasse 5.000 metros. 5.000 metros, gente, equivale a 5 quilômetros. Aí, vamos lembrar do que é estabelecimento. Estabelecimento é cada unidade da minha empresa. Vamos pegar o exemplo Bretas. Eu sou dono do Bretas. E aí, eu tenho, exemplo, 3 unidades na cidade, né? Tenho 3 unidades, ok. Se a distância dessas unidades não ultrapassar 5 quilômetros, eu posso ter um SESMIT centralizado. Significa que eu posso pegar o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem, o técnico de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e posso deixar eles centralizados aqui em uma dessas unidades.
E aí, quando precisar, o TST visita a outra unidade, assim como o médico, assim como o engenheiro, assim como a enfermeira, assim como o auxiliar de enfermagem. Então, é possível realizar esse processo. Agora, não confundir com essa regra aqui, ó. Havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que isoladamente não se enquadrem no quadro 2, o cumprimento dessa NR será feito através de SESMIT centralizado, desde que o total de empregados alcance os limites previstos no quadro 2. Vamos lá. Na tela anterior aqui não é feita a citação, mas a gente precisa entender o seguinte. Aqui, gente, é quando eu vou fazer o cruzamento lá do quadro e cruzando lá número de empregados com grau de risco, eu acho empregados. Quando somando a empresa toda, eu jogar no quadro aqui, cruzo o grau de risco com o número de empregados e não dá nada, exemplo, não me obrigar a ter SESMIT, aí eu não preciso me preocupar mais com a distância. Eu posso criar um SESMIT centralizado mesmo assim. Um exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, ela tem um SESMIT centralizado. O SESMIT fica em Belo Horizonte. Aí a gente tem várias unidades espalhadas pelo estado. Como nenhuma das unidades se enquadra aqui no quadro 2, nós cumprimos essa norma através de SESMIT centralizado. Agora, se o grau de risco e a quantidade de empregados enquadrasse, desce uma quantidade X aqui de SESMIT, de membros de SESMIT, a gente teria que seguir essa regra. Aí não poderia exceder 5.000 metros ou 5 quilômetros. Espero que vocês tenham entendido. Se não, me chamem aqui, tá? Durante o horário da aula. As empresas enquadradas em grau de risco 1, obrigadas a constituir SESMIT e que possuam outros serviços de medicina e engenharia, poderão integrar estes serviços com o SESMIT, constituindo o Serviço Único de Engenharia e Medicina. Como assim, gente? Eu vou pegar os membros do SESMIT e vou acrescentar, exemplo, aos profissionais da engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, os arquitetos, Aí eu vou criar o Serviço Único de Engenharia, desde que a minha empresa é grau de risco 1, tá? Então, neste caso aqui, quando eu crio essa associação, vai deixar de existir o termo SESMIT e o nome será Serviço Único de Engenharia e Medicina. Nunca vi na prática, não conheço na prática, só conheço aqui na norma, mas com certeza deve ter, gente? Com certeza. E aí, as empresas novas integrantes de grupos empresariais que já possuem Serviço Único de Engenharia poderão ser assistidas pelo referido serviço após a comunicação da Delegacia Regional do Trabalho. Mais uma vez, o texto aqui está DRT, Mas hoje a gente sabe que é Secretaria de Trabalho. Nesse caso, representada pela CIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Bom, gente, o que o texto está querendo dizer aqui? Que as empresas que já têm um Serviço Único de Engenharia, elas têm que ter uma aprovação, por parte da nossa Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Ou seja, eu tenho que solicitar essa aprovação. Para mim eliminar o SESMIT, para mim, exemplo, inserir mais membros aqui com o SESMIT e criar esse serviço único, preciso notificar, tá? A Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, hoje não se chama mais dessa forma, SSMT, tá vendo? Agora é CIT. Fica reservado a ela o direito de controlar a execução do programa e aferir a sua eficácia. Duvido, porque não tem fiscalização, não tem nada, mas enfim, está aqui na norma. O Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá possuir os profissionais especializados previstos no quadro 2 dessa norma. Vamos lá, gente. Eu já expliquei, mas vai ficar redundante, mas é importante. Olha só. Quando eu crio o Serviço Único de Engenharia, eu obrigatoriamente tenho que somar com os membros do SESMIT. Então, exemplo, fiz uma gradação, fiz uma leitura do quadro lá e achei, exemplo, 3 técnicos, um médico, um enfermeiro, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem. Para mim constituir esse serviço único, eu não posso, exemplo,
subtrair a quantidade de TSTs, ou a quantidade de médico, ou a quantidade de engenheiro, ou a quantidade de auxiliar, ou a quantidade de enfermeiro. Eu não posso fazer isso. Então, eu vou pegar o dimensionamento que o quadro me deu e vou acrescentar, e vou somar outros profissionais. Então, é isso. Pode ter serviço único de engenharia, tem que ter aprovação da CIT, e nesse caso não posso reduzir o número de membros da segurança e da medicina do trabalho. O dimensionamento do serviço único de engenharia obedecerá ao disposto no quadro 2. Fica redundando, nem precisava colocar esse texto aqui. Bom, é o que eu já expliquei lá, né? Neste caso aqui, eu vou fazer a leitura do quadro. Vou fazer a leitura desse quadro. Aí achei aqui, exemplo, eu tenho 1.500 empregados, grau de risco é 3. Achei 4 TSTs, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem e um médico do trabalho. Então, vou manter este número aqui e vou somar com outros profissionais da engenharia. O SESMIT deve ser composto por, vamos lá, quais são os profissionais? Redundante também. Mas aqui, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Estes são cinco profissionais que constituem o SESMIT. As empresas podem acrescentar outros profissionais, mas obrigatoriamente são essas 5 funções, né? Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com a regulamentação da profissão. Olha só, gente, o médico do trabalho, ele é registrado no CRM, ele tem o seu Conselho Regional de Medicina. Sem esse registro aqui, ele não pode exercer a profissão, tanto que quando o médico comete alguns atos de imprudência, de negligência, alguns crimes, ele pode perder esse registro, né, de médico. Da mesma forma, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é registrado no CREA, que significa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Da mesma forma, o técnico de segurança do trabalho. Coloquei aqui, vou manter MTE, porque eu não sei como é que vai vir os novos registros. Mas exemplo, na nossa carteira de trabalho, na minha carteira, eu tenho lá um papel colado, né, identificando que eu tenho um registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês é Ministério da Economia, né? Considerando que a mudança foi na época do governo do Jair Bolsonaro. O enfermeiro do trabalho, nós temos o COREN, Conselho Regional de Enfermagem. O auxiliar, o técnico, nesse caso aqui também é o COREN, mantém, é o mesmo conselho aqui, tá? Tanto para o nível superior e tanto para o nível técnico. Então é isso, cada profissão aqui tem uma regulamentação em um órgão diferente, um conselho de classe competente, tá, gente? Se é que MTE considera conselho de classe, né? Para essa aula aqui a gente vai considerar. Quando a empresa contratante, a empresa que é dona da área, né? E as outras por ela contratadas, ou seja, quem está prestando o serviço, as terceirizadas, não se enquadrarem no quadro 2, mas pelo número total de empregados de ambas, estou somando as duas, atingirem os limites dispostos no quadro, deverá ser constituído um SESMIT comum. O que é um SESMIT comum? É um SESMIT, gente, que não vai estar centralizado, ele vai estar distribuído por estabelecimento e, se for necessário, por canteiro de obra ou frente de trabalho. Então, somei aqui, exemplo, no Breta são 500 empregados, de empresas contratadas são 200, então 500 mais 200 deu 700. Ainda assim, fiz a gradação aqui, não deu nenhum empregado. Nesse caso aqui, eu posso constituir um SESMIT comum. O SESMIT comum, gente, é o seguinte:
Apesar de eu não ter funcionários da própria empresa, eu vou ter, exemplo, consultores. É aqui que vai entrar, gente, as consultorias, tá? De saúde, segurança e medicina do trabalho. É um ramo que a gente trabalha muito aí também, tá? A gente tem umas 4 ou 5 consultorias hoje na cidade. Ou seja, serviço externo, tá? Em alguns momentos aqui eu vou comparar o SESMIT comum como o SESMIT externo. Quando a empresa contratada não se enquadrar no quadro 2, mesmo considerando o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deve atender aos empregados da contratada a assistência de seu SESMIT. Bom, vamos entender. A empresa contratante agora tem SESMIT. A empresa contratante tem, exemplo, 2 TSTs, um médico e um engenheiro. Aí a empresa contratada não tem ninguém, não tem nenhum SESMIT, não tem TST, não tem nenhum profissional. A empresa contratante vai supervisionar, vai dar assistência técnica, né, à empresa contratada. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seus estabelecimentos pode constituir SESMIT comum. SESMIT comum é o SESMIT que tem profissionais de consultoria, profissionais externos, para assistência aos empregados das contratadas sobre gestão própria. Então, exemplo, eu tenho uma empresa, essa empresa é uma terceirizada, eu estou prestando serviço, uma vez que a quantidade de empregados que eu tenho é 50. Eu não contratei técnico de segurança, não contratei engenheiro, não contratei nenhum profissional. Porém, eu tenho uma consultoria. Olha, eu preciso ali elaborar um laudo, um PGR, um programa de gerenciamento de risco. Eu preciso fazer um treinamento. Eu contrato, nesse caso aqui, eu terceirizo esse serviço, né? Então, eu sou a contratada da empresa contratante. Aí eu contratei, né? Agora nós temos uma subcontratada, tá? O dimensionamento do SESMIT na forma do subitem anterior, né, que no caso é SESMIT através de consultoria, deve considerar o somatório dos empregados assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. Então, resumindo, eu quero contratar um SESMIT externo, um SESMIT comum. Nesse caso, eu vou somar os meus empregados e eu vou pegar o grau de risco não da minha empresa, mas o grau de risco do estabelecimento da empresa contratante para mim fazer a leitura desse quadro aqui, tá? Então, exemplo, eu tenho 50 empregados, então aqui é de 50 a 100. Pesquisando o CNPJ da minha empresa, que é uma prestadora de serviço, o grau de risco é 2. Só que aí o estabelecimento da empresa contratante, o grau de risco é 3, então eu tenho que considerar o grau de risco 3. Então eu vou cruzar aqui linha com coluna. Tá? No caso do item 453, que é o item anterior, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante assistidos por SESMIT comum não integra a base de cálculo para dimensionamento de SESMIT da empresa contratada. Olha só, gente. Aqui é o seguinte, quando eu for fazer, voltando a essa regra anterior, eu tenho 50 empregados. Então, a minha empresa é grau de risco, vou mudar o exemplo, a minha empresa é grau de risco 3, não deu SESMIT. Mas aí eu vou considerar o grau de risco do estabelecimento da empresa contratante. Então, tá aqui, ó. É grau de risco 4, deu 1 TST. Então, eu vou precisar da assistência técnica de 1 TST. E aí, o que acontece? Eu não vou fazer a somatória, não vou fazer aqui a somatória do número de empregados da empresa contratante, tá? Não vou, isso não vai integrar a minha base de cálculo para mim dimensionar esse quadro aqui. Eu vou contar somente os 50 empregados que eu tenho. Aí, exemplo, naquele estabelecimento tem mais 500, eu não posso fazer isso aqui, eu vou dimensionar para 50, tá? O SESMIT no subitem 453, né, no caso SESMIT comum, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, ou seja, de 6 em 6 meses, por comissão composta por representantes da empresa contratante,
Sindicato de Trabalhadores e CIT, né, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ou na forma e periodicidade prevista em convenções ou acordos coletivos de trabalho. Gente, de 6 em 6 meses vai ter uma avaliação, né, vai ter auditorias, vai ter que ter fiscalização, tem que ter algum método de avaliar como anda o funcionamento do SESMIT comum, se está funcionando o serviço de consultoria ou não, para ver se realmente tem a necessidade de eu contratar o profissional e registrar na carteira de trabalho. Exemplo, se a consultoria, a Consultec está me atendendo, ou se eu realmente vou precisar contratar, fichar, né, registrar na carteira de trabalho algum profissional da segurança. Eu vou ter um SESMIT próprio, né? Se eu vou precisar ter um SESMIT próprio ou não. Nesse caso aqui, de 6 em 6 meses, se for SESMIT comum, que é a mesma coisa de SESMIT externo, tem que ter esse tipo de avaliação, tá? Bom, gente, é isso. Tendo dúvidas, perguntas, vocês terão, com certeza. Importante vocês estudar a diferença de contratante e de contratada. E aí tem regras aqui que a contratada contrata serviço, que foi aqui as últimas telas, né? Então é uma contratada contratando um serviço, né? Então tá criando ali uma subcontratada. Estudem isso. Contratante, contratada, subcontratada. Aí vocês vão entender e aí vocês vão rever o vídeo 1, 2 vezes para ter um entendimento melhor, tá? Para ter uma absorção de informação mais eficiente. É isso. Abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.